Santo. Amém. Que o Espírito de Deus possa iluminar a nossa mente, convidar a nossa vontade a entender que tudo é dom. Tudo é e que o Espírito Santo governe a nossa vida para entendermos, para adorarmos o Santíssimo Sacramento do altar. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha ignorância um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faço bem sem presunção, que corrijo o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida, concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pois bem, então, hoje nós iniciamos o sacramento da Eucaristia. Hoje nós começaremos a falar do sacramento da Eucaristia. E dentro do sacramento da Eucaristia, ao final, ao término da explicação da parte sacramental, né? Nós iremos então trabalhar a missa parte a parte. Então, ao final deste sacramento da Eucaristia, nós vamos trabalhar a missa parte a parte. Por quê? Porque nós vamos ver a gente está trabalhando o sacramento da Eucaristia, várias coisas vão nos chamar a atenção para a missa, né? Quanto à transubstanciação, algumas coisas vão nos chamar a atenção. Então já vai ser próprio a gente entrar na missa parte a parte para poder explicá-la melhor, para poder trabalhá-la melhor, né? Toda a liturgia que compete à celebração da Santa Missa, né? Aquilo que é próprio, aquilo que não é próprio, né? Aquilo que pode, aquilo que não pode. Então nós vamos trabalhar isso daí. Tudo bem? Todo mundo está tranquilo aí, né? Depois da nossa última aula que foi um pouco tensa, né? Nós precisávamos nos atentar a algumas coisas, né? Na última aula, para lembrar quem nós somos, né? Para lembrar que somos cristãos católicos, né? Somos adultos na fé, né? E apenas um adulto, né, na fé, vai poder compreender com retidão de espírito e de fé aquilo que este sacramento vai propor, aquilo que este sacramento vai nos ensinar, né? Então, aqueles avisos de praxe, né? Tem bastante parte, não sei se eu vou chegar ainda hoje, né? Mas talvez eu chegue. Mas tem bastante coisa que vai exigir de nós filosofia para este sacramento. Não é difícil, né? Não, é bem simples, mas cada um tem
um determinado momento da sua história, né? Cada um entende de uma forma. Então, caso não entenda, para, pergunta, né? Tire a dúvida. Não se acanhe, né? Pode perguntar, porque às vezes vai exigir um pouco da nossa filosofia, né? Tudo bem? Então vamos lá, né? Sacramento da Eucaristia. Então, o Catecismo do Concílio de Trento, ele começa assim: se entre todos os sagrados mistérios que nosso Senhor e Salvador nos confiou como meios infalíveis para conferir a divina graça, não há nenhum que possa comparar-se com o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Então, o Catecismo já começa a deixar claro que não há nenhum outro sacramento que se compare com o sacramento da Eucaristia, né? Só que assim, lembra das nossas primeiras aulas quanto a sacramento? Aquilo que eu falei para vocês. Existem 3 sacramentos que são necessários, né? E a Eucaristia não é um deles. A Eucaristia não é um dos sacramentos necessários. Só que ele é o mais sublime. Nós vamos entender o porquê. Ele não é um sacramento necessário para a nossa salvação, mas não há nenhum que se compare a este sacramento. Certo? Continuando o catecismo, né? Assim também, não há crime que faça temer pior castigo da parte de Deus do que não terem os fiéis devoção e respeito na prática de um mistério que é todo santidade, ou antes, que contém em si o próprio autor e fonte da santidade. Então, o catecismo também já nos adverte, né? Não há crime pior do que não ter respeito e piedade quanto a este sacramento. Porque não respeitar, né? Não ter zelo pelo Santíssimo Sacramento do altar, que é a Eucaristia, atrai sobre nós a justa cólera de Deus. Então atrai sobre nós castigos, né? E castigos eternos, a gente está falando, né? Então por isso que este sacramento ele é como todos os outros, claro. Só que nós vamos entender que este sacramento ele é diferente dos outros pela maneira como ele se aplica. Nós vamos chegar nessa parte. Todos os outros sacramentos, a maneira como se aplica são iguais. Este não. Este é diferente. Então nós temos que ter o maior zelo, piedade, devoção, cuidado, né, possível quanto a este sacramento. Certo? Então, quanto à instituição da Eucaristia, né? Quando que este sacramento ele foi instituído, né? Quando e por quem? Então nós já sabemos que este sacramento foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo lá na última ceia. Lá na quinta-feira santa, Jesus institui o sacramento da Eucaristia, né? Como está lá no Evangelho de João, né? Como, pois, o Senhor amava os seus, amou-os até o fim. Na tradução da Vulgata, né? Amou-os até o extremo. Então, o nosso Senhor, sabendo que chegaria o momento de partir deste mundo, deixa para nós a consumação
de todo o seu mistério, né? Deixa para nós algo que transcende todas as leis físicas, todas as leis da natureza, né? Deixa para nós o seu corpo e o seu sangue, né? Então, este sacramento foi instituído por Nosso Senhor lá na Quinta-feira Santa. Tudo bem? Os nomes deste sacramento. Este sacramento, algumas vezes, é chamado de Eucaristia. Mas o que é Eucaristia, né? A palavra Eucaristia é um termo, né, que se traduz boa graça, ou também ação de graças, certo? Eucaristia, então, é um termo que se traduz como boa graça e também ação de graças. Ele se traduz como boa graça porque neste sacramento contém em si mesmo o próprio Senhor, que é a graça por excelência, né? Que é a fonte de todas as graças. Por isso ele é chamado de boa graça. Por isso que o termo Eucaristia também foi cunhado o termo Eucaristia para este sacramento, né? Questão da boa graça. O Senhor, como ele tem em si mesmo este sacramento, o próprio Jesus Cristo, ele que é o autor de todas as graças, é a graça por excelência, por isso boa graça. E também a Eucaristia também é traduzida como ação de graças. Porque, sendo Jesus a vítima perfeita do Pai, né, por expiação dos nossos pecados, no sacramento da Eucaristia, na missa, nós rendemos graças ao Pai por toda a sua misericórdia. Rendemos graças ao Pai por todas as graças infinitas que Ele derramou sobre nós através da morte do seu Filho na cruz. Certo? Tudo bem? E também este sacramento é chamado de sacrifício. Além de Eucaristia, também é chamado de sacrifício. Quanto ao porquê deste sacramento ser chamado sacrifício, nós vamos deixar para explicar um pouco mais para frente, certo? Quando a gente entrar na missa, parte a parte, que nós vamos ver. Porque este sacramento, ele é dividido de maneira a explicar o sacramento, ele é dividido em duas partes, né? O sacramento da Eucaristia quanto comunhão, quanto o sacramento próprio, né? Comunhão, e o sacramento quanto sacrifício. Então, quanto a sacrifício, nós vamos deixar para explicar um pouco mais para frente. E ele também, então, é chamado de sacramento, além de sacramento da Eucaristia, além de sacramento de sacrifício, ele também é chamado de sacramento da comunhão. Porque comunhão, como vocês sabem, comunhão, comum, união, Jesus se faz presente, né, com seu corpo e seu sangue, une-se ao nós comungamos, né? Trazemos Jesus para dentro. Comum união. Certo? Também é chamado, né? Aí talvez esse a gente nunca tenha ouvido falar assim, né? Mas uma vez eu já escutei de um bispo falando disso daí, né? A turma ficou meio perdida assim, né?
falou, o sacramento tal. A turma, que sacramento que é esse, né? Mas é por causa do Catecismo de Trento. Aqui, também é chamado de sacramento da paz e caridade. O sacramento da Eucaristia também é chamado sacramento da paz e caridade. Uma vez um bispo, numa pregação, ele falou, tal como o sacramento da paz e caridade. A turma, uai, que sacramento que é esse? Né? O bispo inventou um sacramento. Mas é o sacramento da Eucaristia, chamado de paz e caridade. Por quê? Eu vou ler para vocês, né? Tal é também a razão de chamar-se sacramento paz e caridade, para nos dar a entender quantos são indignos do nome cristão os que cultivam inimizades, e quanto se faz mister exterminar radicalmente os ódios, rixas, discórdias, como sendo a mais negra peste entre os cristãos. Então, ao nos aproximar do sacramento da Eucaristia, lembra aquela passagem da Sagrada Escritura que fala, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, antes de se aproximar do altar, vai e se reconcilia com o teu irmão, né? Então, o sacramento da paz e da caridade. Então, é o sacramento que tem que exterminar em nós as rixas, as discórdias, as inimizades, né? Nós não podemos nos aproximar do altar da Eucaristia ferindo no âmago o cristianismo, que é a unidade, né? Como que nós nos aproximamos da Eucaristia tendo inimizades, né? Rixas, discórdias, né? Então, o sacramento da paz e da caridade. Também é chamado de viático. Né? Viático. Aí os ministros da Eucaristia já estão mais acostumados com o nome, né? Viático, do latim, viaticum, que quer dizer, né, provisão de viagem. Né? Aquilo que os ministros, quando eles levam Jesus aos doentes, né, que eles colocam Jesus na teca com o corporal, né, e põe aqui, é o viático, né, que é a provisão de viagem. O sacramento da Eucaristia também é chamado de viático. Por que ele é chamado de viático? Porque ele é um alimento espiritual que nos sustenta durante a nossa peregrinação. Né? Ele nos sustenta na nossa peregrinação. E, além de nos sustentar em nossa peregrinação, ele nos prepara para a eterna felicidade. Por isso, viático, provisão de viagem. Certo? E porque ele é a provisão de viagem, o viaticum também é o motivo pelo qual a Igreja ela observa um antigo preceito de não deixar que ninguém morra antes de receber o sacramento da Eucaristia. Então, normalmente, quando o padre, né, é chamado para ministrar aquilo que antigamente chamava de extrema unção, né? Hoje, não mais com esse nome, né? Mas normalmente o padre ele pode levar o viático, né? Pode levar a Eucaristia, para que
ninguém morra sem receber a Eucaristia. Claro que a pessoa tem que ter recebido a primeira comunhão já, né? Lógico. Mas há um antigo preceito da igreja de que ninguém morra sem receber o corpo de Jesus. Tudo bem? Estes são os nomes, né? Os nomes do sacramento da Eucaristia. Agora, por que a Eucaristia é verdadeiro sacramento? Santo Agostinho vai nos ensinar que este sacramento ele consta, né? Ele é composto de duas coisas. Este sacramento consta de duas coisas. Uma aparência visível e uma realidade invisível. Segundo Santo Agostinho, o sacramento da Eucaristia consta de duas coisas. Uma aparência visível e uma realidade invisível. A aparência visível, né? Os elementos, as espécies, né? A matéria, né? Pão e o vinho, né? Aparências visíveis e realidades invisíveis. Qual que é a realidade invisível desse sacramento? A carne de nosso Senhor e o sangue, né? Corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, este sacramento consta de duas coisas. A realidade, a aparência visível dos elementos e a realidade invisível, corpo e sangue de nosso Senhor. Certo? Então aqui agora nós vamos entender um pouco o porquê deste sacramento ser tão diferente dos outros sacramentos, né? Por que ele é tão diferente? Qual é a matéria do sacramento do batismo? A água, né? Todo mundo está com o microfone fechado, né? Mas é a água. A matéria do sacramento do batismo é a água. Qual é a matéria do sacramento da crisma? O óleo, né? O óleo. Tá. No sacramento do batismo, utiliza-se o óleo? Quais? Dois óleos, né? No sacramento do batismo. O óleo dos catecúmenos e o óleo do crisma, né? São dois os óleos. A unção pré-batismal, o óleo dos catecúmenos. E depois do batismo, a unção pós-batismal, o óleo do crisma, né? E aí, como eu falei para vocês, existe um terceiro óleo ainda, mas que não é usado no sacramento do batismo. Qual é? O óleo da unção dos enfermos, né? 3 óleos. Mas no batismo não é o óleo a matéria, é a água, né? E no crisma o óleo, correto? Então, qual é a diferença de todos os outros sacramentos? Quando a gente for estudar os outros, nós veremos a matéria de todos os outros sacramentos. Todos eles têm matéria, né? Mas o único diferente é o sacramento da Eucaristia. Por quê? O
Os outros sacramentos, eles só têm razão sacramental, só acontece o sacramento quando, unindo a matéria, a forma, na pessoa. O sacramento do batismo só tem razão sacramental quando é derrubado água na pessoa e falando, né? Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, né? O sacramento do crisma só tem razão sacramental quando o bispo unge a testa do crismando e diz: recebe por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus, né? Agora, o sacramento da Eucaristia não tem pessoa. O sacramento da Eucaristia é apenas a matéria e a forma. Não há pessoa. Não precisa de uma pessoa para existir a razão sacramental. É o único. Não tem outro sacramento. Para o batismo precisa do batizando, para o crisma precisa do crismando, para a unção dos enfermos precisa do doente, para o sacramento da confissão precisa de nós todos pecadores, para o sacramento da ordem precisa do diácono ou da pessoa que vai ser ordenado diácono, e do sacramento do matrimônio precisa do homem e da mulher. Agora, o sacramento da Eucaristia não. O sacramento da Eucaristia não precisa da pessoa, né, para existir a razão sacramental. Basta apenas a consagração da matéria. Né? Por exemplo, um padre que reza sobre a água para o batismo, né, que ele vai abençoar a água. Se ele parar a cerimônia do batismo na oração da água, existiu o batismo? Não, né? Precisa de derramar a água na cabeça da pessoa e falar: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, da Eucaristia, basta apenas a consagração da matéria. Não precisa da pessoa, né, para existir a razão sacramental. Este é um dos pontos que diferem de todos os outros sacramentos, né? E, por exemplo, voltando ao exemplo da água, o padre que deixa a água abençoada pelo batismo lá na pia batismal, acaba a missa, tudo, acaba batizado, aí dali meia hora acabou tudo, a gente pode voltar lá e falar que aquela água é o sacramento do batismo? Não, né? Agora, a Eucaristia a gente pode. Por quê? Depois de consagrada a matéria, a partícula, que é Jesus, vai para o sacrário. Então, desde que existir aquela partícula no sacrário, é Jesus. É o sacramento da Eucaristia. Né? Então, são coisas diferentes, né? O sacramento da Eucaristia é o mais sublime e é o mais diferente. Outra diferença, né? Outra diferença crucial. Em todos os outros sacramentos, por exemplo, o do crisma, o sacramento da crisma. O sacramento da crisma, qual que é a matéria? O óleo, não é? O sacramento da crisma, a matéria é o óleo. O óleo de azeite, o azeite doce, mais o bálsamo, não é? Pelo amor de Deus, vocês não fazem eu ficar estressado de novo não, hein? Óleo do Tô brincando, gente. Eu não estava estressado na aula passada, viu? Eu só queria que vocês acordassem para a vida. Eu queria que vocês acordassem para realidades
nos quais vocês receberam um sacramento. E eu espero ardentemente que depois da aula da semana passada, todos nós passemos a exalar o perfume de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu espero que nós estejamos exalando o odor de Jesus, né? Senão, afastai-vos de mim, malditos, né? Eu não vos conheço. Então, no sacramento da crisma, o óleo é a matéria, que é feito de azeite doce e o bálsamo, certo? Durante o sacramento, o óleo, que é a matéria do sacramento da crisma, muda. Existe mudança no óleo. Existe mudança na água, que é o sacramento, que é a matéria do sacramento do batismo. Existe uma mudança? Não. Não há nenhuma mudança. A matéria continua sendo a mesma, né? A matéria do sacramento do batismo é a água e continua sendo a água mesmo na cerimônia do batismo. A matéria do sacramento da crisma é o óleo e continua sendo o óleo mesmo durante a cerimônia do sacramento da crisma, e as matérias dos outros são dos outros, que nós vamos falar nas próximas aulas, né? Porque tem umas que são... tem uma aí que é mais difícil da gente entender, que ela é legal. Agora, qual a diferença do sacramento da Eucaristia? Há uma mudança na matéria. Diferente de todos os outros sacramentos, a matéria do sacramento da Eucaristia sofre uma mudança, né? Ela é uma coisa e na realização do sacramento ela muda em outra coisa. Existe então uma mudança na matéria do sacramento da Eucaristia, né? É aquilo que a gente já sabe, né? A matéria, o pão e o vinho sofrem uma mudança e se tornam corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, né? É uma mudança substancial. É uma mudança de substância. Nós vamos falar sobre isso. Certo? O que é a substância? Tudo bem? Alguma dúvida? Então, se na aula que vem eu voltar, com certeza eu vou voltar, não vou terminar o sacramento da Eucaristia hoje, eu vou perguntar quais são as duas diferenças do sacramento da Eucaristia para os demais sacramentos. Todos saberão, né? Quais são as duas diferenças, né? Todos saberão? A primeira é que não há a pessoa na razão sacramental, né? E a segunda é que há uma mudança na matéria. É que o padre ali, na hora de consagrar, ele não... É como se fosse Jesus, não é o padre ali, mas... Até, por exemplo, existe o ministro também nos outros sacramentos, né, que é o padre ou o bispo. Nesse caso da Eucaristia, o ministro é o padre ou o bispo, né? Eles estão lá. Só que mesmo o ministro no sacramento do batismo precisa do batizando, né? De uma criança ou de um adulto em quem ele vai derramar água. E o bispo também precisa do crismando, em quem ele vai ungir com o óleo. Agora, o ministro no sacramento da Eucaristia não precisa de outra pessoa. Só a matéria do pão e do vinho. Tá. E quando ele termina
a oração, né, consacratória, ela continua sendo sacramento. Mesmo quando vai para o sacrário, ela continua sendo o sacramento da Eucaristia. Ela não deixa, né, de ser. Como a água do sacramento do batismo. Não é a água, não é o sacramento, né? É a matéria. Agora, o sacramento da Eucaristia, a matéria, ela passa a ser o sacramento, né? Ela passa a ser. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, três são as coisas que este sacramento nos recorda. Quando participamos deste sacramento, da Santa Missa, 3 são as coisas que este sacramento nos recorda. A primeira, a paixão de nosso Senhor, aquilo que já passou, aquilo que está no passado, né? A paixão de nosso Senhor. A segunda, aquilo que está no presente, a graça divina que nós recebemos, né? E que este sacramento, ao comungarmos este sacramento, ele tem a função também, claro, não é só isso, mas também tem a função de nutrir, né? Nutrir as forças da nossa alma. E terceiro, algo que é reservado para o futuro, este sacramento é fruto da eterna e glória, né, da eterna glória que nós iremos receber no céu. Não que vai existir sacramentos no céu, não é isso que eu estou falando, mas ele nos prepara para esta eterna glória que nós vamos receber no céu. Então são as 3 coisas que nós devemos recordar ao participarmos deste sacramento. Uma coisa que está no passado, que é a paixão, uma que está no presente, que é que dá força à nossa alma, né, quando nós comungamos, e aquilo que está no futuro, né, que nos prepara para a eterna glória. Tudo bem? Ok? Então tá bom. Qual é a matéria deste sacramento? Qual a matéria do sacramento da Eucaristia? O pão, vinho e água? O pão e o vinho. A água, ela vai ser acrescentada. Mas a matéria é o pão e o vinho. Agora, algumas leis canônicas quanto a isso. O pão é um pão feito de trigo, né? De farinha de trigo. Certo? É um pão feito de farinha de trigo. E o vinho tirado da uva, né? O vinho tirado da uva. Que vem da vinha, né? O fruto da vinha. Aí, como a Sandra nos lembrou, a igreja, ela sempre misturou a água com o vinho, mas uma gotinha. Por isso que ela não entra como matéria do sacramento. A matéria é o pão e o vinho. Mas a igreja sempre misturou a água, né? É aquilo que nós já sabemos. A água
que somos nós, né? Nós vamos falar mais disso mais para frente, né? Mas a água que significa o povo, né? Que aí simboliza a união do povo, do corpo, com a cabeça que é Cristo, né? Com o sangue. Né? Nós vamos falar disso um pouco mais para frente. Mas a matéria, então, é o pão e o vinho. O pão de trigo e o vinho, né? Fruto da vinha. Né? Amassado, pisado. Forma o vinho. Isso aqui. O catecismo vai nos lembrar. Como estes dois elementos são os únicos a constituírem a matéria sacramental, muita razão teve a Igreja de proibir por vários decretos que se não oferecessem outras coisas, além do pão e do vinho, conforme alguns se atreviam de fazer. Então, durante toda a história da Igreja, alguns clérigos quiseram mudar a matéria do pão e do vinho, né? Alguns clérigos quiseram mudar a matéria, mas não pode, né? Lembra, para existir o sacramento, une-se a forma, a matéria, ao elemento, daí nasce o sacramento, né? Então, não pode-se mudar a matéria do sacramento, que é pão feito de trigo e o vinho. Tudo bem? Ok? E o que simboliza a matéria, né, do pão e do vinho? Né? Qual é o símbolo que a Igreja dá, né, que nos explica quanto a o porquê de ter pão e vinho? Foi instituído por Jesus, né? Por que Jesus escolheu o pão e o vinho? Porque era comum a todos na oportunidade? Como? Porque era comum a todos naquela ocasião? Ó, lembra que Jesus escolhe a água, uma que era algo comum, né? Que era fácil, e também porque a água ela tinha já o intuito de purificar, né? A gente entra para tomar banho para lavar as impurezas. Então a água lava a impureza do pecado original, através do sacramento do batismo. O pão e o vinho, então, tal como o pão é alimento para o corpo, né? O pão e o vinho, né, na época, alimentos para o corpo. O corpo e sangue de Jesus é alimento para a alma, né? Por isso Jesus institui o sacramento da Eucaristia, tendo como matéria o pão e o vinho. Não apenas isso. Também isso, né? Matéria, alimento para o nossa alma, né? E também o pão, para um pão ser feito, se faz de muitos grãos, né? Através de muitos grãos. E para o vinho ser feito, é feito espremendo muitos cachos de uva, né? Então, desta maneira, nós, apesar de sermos muitos, nos unimos inteiramente neste mistério,
né? Formamos um só corpo, o de Jesus. Por isso também o simbolismo da matéria pão e vinho, né? Para o pão é necessário muitos grãos e para o vinho muitos cachos de uva, né? E nós também, apesar de sermos muitos, nos unimos neste mistério, né? Há uma unidade no corpo do próprio Jesus, a unidade da igreja. Por isso que nós não podemos nos aproximar da Eucaristia se nós estivermos ferindo a unidade do corpo de Jesus. E por isso ele é chamado de sacramento da paz e da caridade. Que a gente não pode ter discórdia, rixa, inimizade com ninguém, né? Tudo bem? Ok? Vai estar na prova lá, hein? Qual o simbolismo do pão e do vinho no sacramento da Eucaristia? Vai ser de alternativa? Ah, eu não gosto de prova de alternativa. Se for de alternativa, eu vou deixar cheio de pegadinha. Como aqueles professor ruim faz com a gente. Ô, Vi, tá acabando. Vamos gerar outro link antes de você. Vamos, porque agora a próxima, a forma do sacramento, a matéria é a forma. A forma pode confundir um pouco. Porque eu tenho certeza que a hora que eu perguntar qual que é a forma, vocês vão falar uma coisa que talvez não é, né? Mas vamos derrubar aí, então. Então vamos. Pra gente entender melhor. Vamos lá. Eu gostei. Ele não sabe, não é? Eu consegui aqui. Não é? Agora você não bota. Deixa atrás. Aí atrás, agora você não bota. Todo mundo voltou? Eu bota. Meu Deus. Eu bota. Então, Fábio, Sérgio, avisa, onde tá, fazer. Sandra, cadê a Sandra? Faltando a Sandra, né?
Sandra sumiu. Vou esquentar a janta pro Eduardo. Ah lá, chegou. Vamos lá. Eu falar, né? A matéria é o pão e o vinho. Vamos lembrar da doutrina das 4 causas, né? Causa material, causa formal, causa eficiente, causa final. Qual é a causa eficiente do sacramento da Eucaristia? A paixão de Nosso Senhor, né? A causa eficiente do sacramento da Eucaristia, como de todos os outros sacramentos, é a paixão de Nosso Senhor. Qual é a causa final? A vida eterna, né? O céu, a bem-aventurança. Aí o que muda de sacramento para sacramento é a causa material e a formal, né? A causa material do sacramento do batismo é a água, né? E a formal, a forma é eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A causa material do sacramento da crisma é o óleo, né? E a formal é recebe por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus, certo? A causa material do sacramento da Eucaristia é pão e vinho, certo? Qual que é a causa formal? Quando, a partir de que momento acontece o sacramento? Porque o sacramento precisa da união da matéria e da forma, né? Unindo-se a forma ao elemento, nasce o sacramento, né? Então, onde? Em que momento? É aquela frase que o padre fala, hora que ele vira a mão assim, ó. Eu sei que tocar o sininho pra gente ajoelhar. Um pouco mais que em catecismo essa frase. O Gui tá falando que é na hora da epíclise. Na consagração. É no momento em que o padre impõe as mãos. Mandai vosso Espírito Santo, santificai. Aqui nós vamos ter um problema. Porque assim, ó, existe uma divergência enquanto rito do Oriente e rito do Ocidente. Nós participamos do rito do Ocidente, né? A Igreja do Ocidente, Igreja de Roma, né? O que o Gui e o Andy disseram é uma das 8 partes da oração eucarística, chamada de epíclese. Nós vamos trabalhar todas essas partes na missa parte a parte, quando a gente chegar. Essa parte que o padre fala, mandai o vosso Espírito Santo, chama epíclese. Certo? Que é a invocação do Espírito Santo sobre as oferendas. Daí, no rito oriental, no Oriente, reza a tradição deles, que é neste momento que acontece a transubstanciação. No rito do Oriente, diz que é neste momento, mandai vosso Espírito Santo, que bate o sino, que todo mundo se ajoelha, que é nesse momento que muda
a substância. Isso no Oriente. Agora, no Ocidente, nós, enquanto Igreja de Roma, o catecismo vai dizer que essa não é a forma. Onde está a forma do sacramento da Eucaristia? Nós sabemos que a matéria do sacramento da Eucaristia é uma matéria dupla, né? Pão e vinho, certo? Matéria dupla. A forma deste sacramento, quanto ao pão, é no momento que o padre fala: isto é o meu corpo. E a forma do sangue é: isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Isso é a forma da matéria do vinho. Agora, como conciliar as duas coisas? Por quê? Porque aqui existe um problema teológico. Vinícius, porque a gente perguntava, né, nas aulas, a partir de quando acontece a transubstanciação? Né, a gente perguntava, né, para os padres, a partir de quando? Né? Daí, no Oriente, a transubstanciação ocorria na epíclese. No Ocidente não falava quando ocorria, falava que a forma do sacramento da Eucaristia, enquanto pão, isto é o meu corpo. E no sangue, este é o cálice do meu sangue. Então ficou firmado comumente para nós que a transubstanciação ela acontece no conjunto todo, em toda a consagração, desde o momento que o padre, do momento da epíclese. Certo? Então, desde a momento da epíclese, mandai o vosso Espírito Santo, né? E até o final da consagração, todas as palavras constituem a transubstanciação. Por quê? Vocês, eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza que, como católicos, vocês prestam bastante atenção nas palavras da consagração. Nós sabemos, né, que existem várias orações eucarísticas, né? Deixa eu pegar aqui para vocês para mostrar, né? Aqui, ó. Todas as orações eucarísticas, a partir da 2, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6A, a 6B, a 6C, a 6D, a 7, a 8, a 9, a 10 e a 11, todas elas têm uma influência da liturgia do Oriente. A oração 1, que é o cânone romano, é a oração que mais se diferencia de todas as outras. É aquela mais comprida, que utiliza-se nas grandes solenidades, né? É aquela maior zona. Se a gente parar para prestar atenção, eu tenho certeza que vocês prestam atenção nas diferenças das orações eucarísticas,
A primeira ela é a mais diferente. Por quê? No rigor da palavra, a primeira ela não tem epíclese como as outras. É a única oração que não tem o mandai vosso Espírito Santo ou derramai nessas coisas com o seu Espírito Santo. Não tem na hora da epíclese a menção ao Espírito Santo na oração 1. Então, é por isso que a igreja de rito ocidental não disse como a igreja de rito oriental que a transubstanciação ocorre na epíclese. Porque a oração 1 não é igual às outras. E por isso, hoje, a oração é firmado que a transubstanciação, a mudança de substância, né? Isso que é transubstanciação, nós vamos falar mais disso mais para frente. A transubstanciação, que é quando muda-se de pão e vinho para corpo e sangue, ela acontece durante todo o rito, né? Da oração eucarística ali, a partir do momento da epíclese. Ouvi? Oi? Surgiu uma dúvida aqui. Na oração eucarística 1, a Assembleia se ajoelha no dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar essas oferendas. Você viu que não tem menção ao Espírito, né? Sim. Como as outras. Não seria uma epíclese? Então, porque normalmente a epíclese, ela é o derramamento do Espírito ali na hora da oração, né? Nós podemos falar que ali na oração 1 é a epíclese. Naquele momento a gente pode falar isso, né? Só que ela é diferente de todas as outras. É diferente. Se a gente olhar ela, ler letrinha por letrinha, frase por frase da oração, a gente vai ver que esse momento da epíclese é o momento que mais difere de todas as outras orações eucarísticas. A oração... Seria assim, né? Grosseiramente falando, ela estaria no lugar da epíclese, né? Mas ela não, em si, ela não é uma epíclese. Por isso que a igreja, enquanto Roma, assentou uniformemente, então que a transubstanciação se dá a partir dali, mas no conjunto da obra. No conjunto de todas as palavras. Na oração eucarística, vamos dizer assim, antes do dignai-vos, não é corpo e sangue ainda? Antes do dignai-vos, que normalmente assim, já começa a oração eucarística, mas que também em outras orações eucarísticas nós também podemos chamar de prefácio, ainda não. Ela começa ali, no dignai-vos. Ou, como nas outras, o mandai o vosso Espírito Santo. Ali começa toda a transubstanciação. Sim. É por isso que os escolásticos, né, São Tomás e tudo mais, eles levantam a dúvida, mas nós vamos deixar isso mais para frente, para a gente entrar na missa. Eles levantam a questão assim: se ficou acertado tudo isso, um padre começa a Santa Missa, e aí ele, mandai o vosso Espírito Santo, né? Na epíclese. E aí o padre morre no meio da celebração eucarística. E não tem nenhum outro padre ali para continuar a oração eucarística. Aconteceu o sacramento ou não? Se o padre falou, mandai o vosso Espírito Santo. Teve o momento da epíclese. O meu particular acredita que sim. Aí nós vamos falar um pouco mais pra frente disso daí. Deixar a dúvida para vocês aí. Mas lembra que é todo o conjunto da obra para acontecer a transubstanciação, né?
Não, porque às vezes a gente tem o costume de achar que é naquele momento, né? Eu nunca achei isso. Mas assim, ó, a gente tem que ver, porque esse daí é um costume oriental, não ocidental. Ai, E aí? Mas nós vamos trabalhar isso. Esse pontinho aí. ai, vai. Ainda. Por quê? Por isso que eu disse que na forma a gente costuma confundir, né? Nas aulas de teologia, a gente costuma confundir essa questão. A matéria, pão e vinho, e a forma, o conjunto da obra, da oração eucarística. Então, a forma do pão é isto é o meu corpo. E a forma para a consagração do vinho é este é o cálice do meu sangue. Sangue da nova e eterna aliança, né? Que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. No catecismo, como que é falado na missa, né? Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por todos para a remissão dos pecados, né? Fazer isso em memória de mim. No catecismo, este é o cálice do meu sangue, da nova e eterna aliança, que será derramado por muitos, e não por todos, por muitos, para a remissão dos pecados. Né? Por que disso? Lembra que a gente já conversava sobre isso? Na Bíblia, na Vulgata de São Jerônimo, lá no Evangelho de Mateus, vai falar que Jesus veio, na Vulgata tá pro multis, que é para muitos, enquanto outras traduções vai estar pro omnibus, para todos. Então, o que quer dizer aqui, né? Jesus, ele veio de fato para todos. Jesus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não é verdade? E a verdade vos tornará livres. Então Jesus veio para todos. Só que nem todos vão conseguir usufruir deste benefício. Por quê? Jesus veio para todos, mas o todos tem que querer, e nem todos querem, né? E por isso, então, para muitos, pro multis, porque nem todos querem, né? Este é o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós, né? Para todos. E é para todos. Só que aqui a gente pode para todos ou para todos / para muitos, né? Porque o desejo de Deus para todos. Só que nem todos vão conseguir. Porque nem todos querem, né? Então nós temos que querer. Nós temos que salvar quantas almas nós conseguirmos, né? Para que muito mais pessoas cheguem no céu. Inclusive nós. Né? Por isso, pro omnibus, que é para todos, versus pro multis, para muitos. Tudo bem? E aí é quando ele fala, né? Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança. Nós sabemos que no Antigo Testamento, Deus havia formado com o seu povo uma primeira aliança. Não era? Se nós lermos o livro do Levítico, né? Os primeiros capítulos do livro do Levítico, né?
nós vamos ver o ritual do sacrifício dos animais, como era feito, o sangue do sacrifício, né? Que era a primeira aliança de Deus com o seu povo, né? Que matavam lá o novilho, né? O cabrito, o cordeiro lá, né? O sangue dos animais, né? A primeira aliança. Agora Jesus instaura uma nova aliança, o sangue da nova e eterna aliança. Não mais sangue de animais, sangue perecíveis, né? Mas o sangue do Cordeiro divino, né? Que é o próprio Filho de Deus, que é Deus. O sangue de Jesus, né? O sangue da nova e eterna aliança que ele fez conosco, né? Uma vez, São Bernardo de Claraval, conhecido como Doutor Melífluo, né? Ele falava que isso é melífluo porque tamanha era a eloquência, a oratória dele, que era como se escorresse mel da sua boca, né? Tamanho era o poder de persuasão que ele tinha, de eloquência e tal. Diziam que ele não perdia nenhum debate, né? Que ele tinha uma oratória invejável, né? São Bernardo. E uma vez ele chega num convento, né? E aí ele vai até a sacristia do convento e ele olha toda as âmbulas, o cálice, né? Todo o material litúrgico. E ele vê que era tudo feito de ouro. As âmbulas, os cálices, né? Tudo feito de ouro. E aí ele chama o abade, né? O reitor, e fala: nossa, mas Jesus, que é simples, né? Pobre. Tudo feito de ouro, né? O cálice, tudo. Por que isso? E aí o abade, na sua simplicidade, diante de Bernardo de Claraval, que tinha já fama muito grande, né? Diante de Bernardo, o abade, na sua humildade, fala: Pai Bernardo, então me explique. Se no Antigo Testamento colocavam sangue dos animais em vasos de ouro, qual o material que o Senhor me sugere para que eu coloque o sangue de Cristo? Aí diz que naquele momento Bernardo silenciou, né? Não tinha resposta para dar. Então, eu não digo isso para que tenha que ser tudo de ouro. Não, nada disso. Mas que exista um cuidado, né? Um zelo pelos objetos sacros, né? Então, se no Antigo Testamento colocava o sangue dos animais, que era o sangue da primeira aliança, em vasos de ouro, qual o material que o Senhor me sugere para eu colocar o sangue de Cristo? Então, São Bernardo calou a boca naquele momento, né? Primeira vez que ele não venceu um debate. Então, o sangue de Jesus é o sangue da nova e eterna aliança. E quando na oração eucarística diz, né, eis o mistério da fé, né? Qual é este mistério da fé? O mistério que o sacrifício de Jesus, nós vamos falar bem disso mais para frente, mas o sacrifício de Jesus não é um morrer outra vez e também não é uma recordação. É como se o próprio Calvário se fizesse presente naquela mesmíssima hora. Não é um morrer novamente de Jesus e nem uma recordação. É a morte de Jesus em toda a sua realidade, né? Então, por isso, o mistério da fé. Né? Eis o mistério da fé, né? Tudo bem?
Ok. Farei agora 3 perguntas. Mediante a nossa aula, farei 3 perguntas. Primeira, que processo usa Nosso Senhor para se tornar presente na Eucaristia? Primeira pergunta, que processo usa Nosso Senhor para se tornar presente na Eucaristia? Já responderam? Segunda. Não, peraí, nem que eu De que maneira está presente? De que maneira Jesus está presente na Eucaristia? Terceira, quanto tempo ele fica presente na Eucaristia? Repete a primeira, por favor. Que processo utiliza o Nosso Senhor para se tornar presente na Eucaristia? Qual que é o processo que ele utiliza para se tornar presente? Ele toma o lugar de sacerdote? Vamos trabalhar. A segunda, de que maneira ele está presente? E a terceira, quanto tempo ele fica presente? Já? Gui, já respondeu? Pode falar tua primeira. Pode falar? Tua A primeira primeira é resposta. transubstanciação, fala. Perfeito, Gui. E eu falo que eu já acertei as outras duas, né? Mas eu vou deixar o pessoal falar isso, senão eu vou acertar todas, daí fica chato. Não, claro. A primeira, qual processo ele usa é o processo da transubstanciação. O Gui foi certeiro, hein? O Gui, ele... Felicidade tá fazendo ele estudar mais, com certeza. Fez até um arco-íris aqui fora. Mas o processo da transubstanciação. Vamos conversar sobre. O processo que Jesus se faz presente é o processo da transubstanciação. E essa transubstanciação, existem 2 artigos que encerram a questão dela. 2 artigos que compõem o processo da transubstanciação. O primeiro artigo é o fato da transubstanciação. Primeiro artigo do processo é o fato da transubstanciação. E o segundo artigo é o como da transubstanciação. O fato da transubstanciação e o como da transubstanciação. Vamos lá. O fato da transubstanciação. Qual é o fato da transubstanciação? Transubstanciação, então trans e substância, transmudança e substância, da substanciação, substância, a mudança de substância, certo? Vamos trabalhar, né? A mudança de substância. Por exemplo, se nós pegarmos o Vinícius, né? O Vinícius criança
o Vinícius adolescente, o Vinícius adulto e o Vinícius idoso. Em toda a história e a vida do Vinícius, mudou algumas coisas, né? O Vinícius nasceu pequeno, cresceu o cabelo, aí começou a perder agora um pouco de cabelo. A vista do Vinícius começou a não enxergar tão bem assim. O Vinícius com idoso, cabelo branco ou já sem cabelo, que eu tô achando que vai ser sem cabelo e tudo mais. Então existiram alguns acontecimentos na vida do Vinícius que nós chamamos de acidentes, né? São coisas que não mudam a essência. O Vinícius, criança, adolescente, adulto e idoso, é o Vinícius, né? É a substância do Vinícius, não mudou, né? É o Vinícius quando criança, é o Vinícius quando adolescente, é o Vinícius quando adulto e é o Vinícius quando idoso. Não mudou, é o Vinícius, né? O que mudou são os acidentes, né? Cabelo, a pele começa a cair um pouco, né? Fica flácida. O que muda são estas coisas, né? Agora a substância não mudou. Continua a mesma. Ou seja, a substância é aquilo que é, né? Qual é a substância do Vinícius? O Vinícius, né? É um ser humano. Não mudou. O Vinícius não mudou de substância. Criança, adulto, idoso, adolescente, não mudou, né? Continua sendo um ser humano. Correto? Então, substância é aquilo que é. Qual é a substância do pão? O pão. A substância do pão é o próprio pão, é a essência de pão. Qual é a substância do vinho? O vinho, né? É o próprio vinho. Não falo de matéria, né? A matéria do pão é a farinha, a matéria do vinho é a uva. Mas a substância é aquilo que é, né? Filosoficamente falando, substância é aquilo que é. A substância da madeira é a madeira. A substância de uma mesa é a mesa. A substância de uma cadeira é a cadeira. É aquilo que é. Correto? Alguma dúvida? Beleza? Então tá. Na oração eucarística acontece, então, o processo que Jesus faz, né? Para se tornar presente na Eucaristia, a transubstanciação. Então, é a mudança de substância. O pão deixa de ser pão, não é mais pão, ele passa a ser corpo de Cristo. O vinho deixa de ser vinho, não é mais vinho, e passa a ser sangue de Jesus Cristo. Certo? Não é mais pão e não é mais vinho. É corpo e sangue. Mudou a substância. Mas não mudou a matéria. Tudo bem? Mudou a substância, mas não a matéria. A matéria continuou tendo o aspecto de pão. Continuou tendo o gosto de pão, farinha. Mesmo sendo o corpo de Jesus.
E o sangue de Jesus continuou tendo a textura e o gosto de vinho, mesmo não sendo mais vinho, sendo sangue de Jesus. O que mudou, então, não foi a matéria, mas sim a substância. Todo mundo entendeu? Se quiser que eu explique de novo, diferente, eu explico. Beleza? Posso tocar o barco? Até no consumo, né, Vi? Você vai consumir, você vai sentir o gosto, né? Vai sentir o gosto. É por isso que a igreja ela é muito prudente em dizer que alcoólatras não podem comungar em duas espécies. Ah, Vinícius, mas não é mais vinho, é sangue. Eu sei, é sangue. Eu tenho certeza disso, não tenho dúvida nenhuma, é sangue. Mas o que mudou foi a substância e não a matéria. A matéria permanece a mesma. Se muda a matéria, então é milagre. É o que acontece com os milagres eucarísticos, né? Do vinho se transformar em sangue, né? E do pão se transformar num pedaço de carne. Isso é milagre, né? Agora, a transubstanciação é o processo, né, que nosso Senhor utiliza para se fazer presente em nosso meio, na Eucaristia. Tudo bem? Então, transubstanciação, mudança de substância e não de matéria. Ok? Depois, qualquer dúvida, surgir alguma dúvida, pode mandar lá no grupo. Quiser mandar no grupo, quiser mandar no particular, fiquem à vontade. Bom? Este é o fato da transubstanciação. Agora, o como da transubstanciação. O como. É que assim, ó, o catecismo ele vai falar assim, nesse sentido. O como da transubstanciação é que na transubstanciação ela é a substância de pão e a substância de vinho. Na transubstanciação é destruída a substância de pão e a de vinho. Destrói-se a substância de pão e de vinho para dar lugar à substância de corpo e de sangue. Certo? Aqui eu vou utilizar um outro termo, porque eu sei que vocês gostam muito de estudar, e para não ficar uma aula vaga, e como eu já falei para vocês, isto não é uma aula de catequese para adultos, né? Nós estamos além da aula de catequese para adultos, nós estamos tendo conceitos teológicos, né? Aula de teologia mesmo. Então, a transubstanciação, ela é diferente da consubstanciação. Vou explicar. Na transubstanciação, a partir do momento da transubstanciação, que é a mudança de substância, é destruída a substância de pão e de vinho, para dar lugar à substância de corpo e de sangue, certo? A
consubstanciação, que não é o que acontece, se acontecesse consubstanciação, que foi uma heresia, a consubstanciação é que existiria simultaneamente pão e corpo, vinho e sangue, simultâneos, juntos. Existiriam duas substâncias, a de corpo e a de pão, e depois mais duas substâncias, a de vinho e a de sangue. Não é isso que ocorre. Certo? Não existem ali 4 substâncias, mas apenas 2. Por quê? Porque a substância de pão e de vinho são destruídas. São destruídas para dar lugar à substância corpo e sangue. Então elas não existem simultaneamente, pão e corpo, vinho e sangue. Não. Tira pão e vinho e entra corpo e sangue. Ponto final. Certo? Isso é a transubstanciação. E por isso não é consubstanciação. Tudo bem? Um dos hereges que acreditavam na consubstanciação nada mais era do que Martinho Lutero. Ele acreditava que existia simultaneamente corpo e pão, e sangue e vinho. Ué, Vinícius, você não acabou de falar que mesmo quando a gente comunga o corpo, a gente sente o gozo na farinha? Não é isso que eu falei, hein? Mudou substância e não matéria, né? O gosto, né? Quando a gente enxerga ali, ó, os sinais. Lembra que eu falei no início? Sacramento da Eucaristia é composto de 2 coisas: uma realidade visível, uma aparência visível, e uma realidade invisível. A gente enxerga pão e vinho, mas já não é mais depois da transubstanciação. Mas a matéria continua a mesma, mas não a substância. Tudo bem? Tudo tranquilo aí, gente? Posso complicar um pouco mais? Tô brincando, não tem complicação, não. É isso daí. Essa é a parte mais difícil. Tranquilo, né? Então vamos lá. A segunda questão. De que maneira está presente o nosso Senhor? O Catecismo do Concílio de Trento vai dizer assim: o Concílio de Trento definiu que Jesus Cristo está presente, todo inteiro, debaixo de cada espécie e debaixo de cada parcela das espécies, depois da sua fragmentação. Então, de que maneira nosso Senhor está presente? Ele está presente todo inteiro, debaixo de cada espécie, pão e vinho, corpo e sangue, e ele está presente todo inteiro, debaixo de cada parcela das espécies, ou seja, na fragmentação. Né? O corpo de Cristo, o pão, a hóstia magna, a hóstia grande, está presente ali o corpo de Jesus, né? O corpo inteiro de nosso Senhor. Se eu partir
duas partes. Então nós dividimos o corpo de Jesus? Não. Em cada uma das partes, é isso que ele chama de parcela. Em cada uma das parcelas das partes está Jesus inteiro. Se eu dividir ela ainda em 4, em cada uma das 4 partes está Jesus inteiro. E se eu continuar dividindo ela em quantas partes darem, é Jesus inteiro. Certo? Não há divisão, né? Ah, vou comungar. Ah, será que eu vou comungar a parte do braço de Jesus? Não, tomara que eu pegue a parte da perna ali, né? Próximo às chagas de nosso Senhor. Não, é Jesus inteiro, né? Cada parcela do corpo de Jesus é Jesus inteiro. Tudo bem? Por exemplo, se eu... Olha o exemplo, esse é do catecismo, hein? Não é meu, em nome do Senhor. Mas se a gente pegar o corpo de Jesus, né, na hóstia santa, presença real, né, na hóstia santa, e jogá-la na lama, um pedaço que seja, um pedacinho que seja, é um atentado criminoso, né, contra o corpo de Jesus, né? Só que o corpo de Jesus não sofreria nenhuma lesão, né, nenhuma mancha, nem nada. Tudo bem? Mesmo que a gente pegue um pedacinho do corpo e jogue na lama, o pecado é nosso, né? É um crime hediondo, mas o corpo de Jesus não sofre nada, né? Que é o corpo inteiro dele. Por que não sofre nada, né? Porque depois da ressurreição, uma das características do corpo glorioso é a impassibilidade. Nada acontece. Não é? Tudo bem? Vi. Então, quando algumas pessoas roubam a Eucaristia, né, para fazer trabalhos lá, então não vira nada. Não, nada acontece. É uma profanação, né? Não deixa de ser uma profanação o corpo de Jesus. Mas o corpo de nosso Senhor nada sofre, né? O corpo de nosso Senhor nada sofre. Mas é uma profanação, né? Da parte dos homens. E a última questão, quanto tempo fica presente Jesus na Eucaristia? 15 minutos. Não vai falar que eu aprendi errado. Até se consumar, Se eu aprendi errado, vai ter que pegar uns pares de padre e mandar para o seminário de volta. Lembra que você falou que consagrou, continua como... Ó, mas assim, ó, antes do Andy se escandalizar, Andy, explique-me a questão dos 15 minutos. Após a comunhão, em nós, permanece por 15 minutos por um fato biológico. Não, mas quando eu falo do sacramento da Eucaristia. Aconteceu Jesus lá, no sacramento da Eucaristia, né? Então, perdão, eu achei que fosse após a comunhão. Aí ele vai Em nós. pro sacrário. Em nós. Quando vai para o sacrário, Quanto tempo Jesus fica nas espécies de pão? eu vou falar por mim, eu acredito que seja eterno.
Sim, para sempre. Enquanto tiver espécies ali, eu acredito que ele está ali. Por isso, lembra que a gente falava no início da aula, a diferença dos outros sacramentos, né? Uma vez consagrado, para sempre. Eu lembro muito do padre Nivaldo, né, que ele falava, gente, não coloca muitas partículas para consagrar para que não tenha muitas reservas. Né? Por que disso daí? Porque como na transubstanciação é a mudança de substância, o pão e o vinho que permanecem como matéria, qual é o suporte deles? Qual é o suporte da matéria, pão e vinho? Eles mesmos, porque aquilo é algo que transcende a natureza, que transcende as leis da natureza. Nada no mundo, se a gente parar e tentar achar nada, vai ter algo igual ao que acontece na transubstanciação. Não muda. Permanece a matéria, mas muda a substância. Nada. Só a comunhão eucarística. Só que o suporte do pão e do vinho está lá, que é o pão e o vinho, que é a matéria. Então, o pão, enquanto for pão, enquanto for matéria, pão, Jesus está lá. Quando deixar de ser matéria, pão, aquilo deixa então de haver o sacramento. É por isso que, em alguns casos, instrui o ministro da Eucaristia a dissolver a hóstia santa, que é Jesus, na água, né? E derrubá-la em uma planta. Porque aí dissolve, né? Aí já não há mais ali o sacramento da Eucaristia, o corpo de Jesus, né? Então, o corpo de Jesus na Eucaristia é para sempre, mas desde que exista o suporte da matéria. Então, ou o suporte da matéria vinho, né? Desde que é por isso que hoje a gente não guarda o sangue de Jesus, porque senão dali um pouquinho viraria vinagre, né? Aí já não é mais matéria vinho, então deixa de ser sacramento. Né? Então, assim, quando não existe mais o pão, não existe mais o sacramento. Então, a questão dos 15 minutos do pós-comunhão, isso é verdade. Até eu lembro, quando eu aprendi da história de São Felipe Neri, né? Que São Felipe Neri dá comunhão para um homem na Assembleia e ele sai antes da missa terminar. São Felipe Neri manda 2 coroinhas com uma vela cada um correr atrás do homem pelas ruas por 15 minutos. Porque ele não foi capaz de adorar Jesus, então ele mandou as coroinhas para adorar Jesus no homem. Até eu grifei aqui, acabei não falando, né? Mas antes de acabar a nossa aula, Santo Agostinho: ninguém coma esta carne sem a ter previamente adorado. Então, que ninguém chegue perto do sacramento da Eucaristia sem tê-lo adorado primeiro. Quando que nós fazemos a adoração na Santa Missa? Participando dela inteira. Ouvindo todas as leituras, meditando todas as leituras, ouvindo cada rito, cada palavra dita pelo padre no rito. Nós estamos adorando a palavra de Deus, adorando a sua vontade, a sua verdade. Então, que ninguém coma desta carne sem a ter previamente adorado. Né?
Então, essas 3 perguntas nós já respondemos, né? De que maneira Jesus faz presente a transubstanciação, né? De que maneira, como, né? Como ele se faz presente, como que é a transubstanciação, de que maneira que é todo inteiro na espécie toda e todo inteiro nas parcelas, e quanto tempo permanente, desde que subsista o suporte da matéria. Tudo bem? Alguma dúvida? Todas as possíveis dúvidas? Então hoje nós vamos encerrar a aula por aqui. Não acabei o sacramento da Eucaristia ainda, tá? Então por isso não começarei a Santa Missa ainda na aula que vem. Ainda nós continuaremos a estudar o sacramento da Eucaristia. Ok? Tudo bem? Qualquer dúvida, mandem no grupo, pode mandar no particular também, não tem problema. É porque às vezes quando entra um pouco de filosofia, às vezes acaba exigindo um pouco mais da gente, né? Um pouquinho mais de estudo da nossa parte, para a gente poder entender a linguagem da igreja, que é uma linguagem filosófica. Tudo certo, gente? Então, o Gui mandou lá no grupo, né? Sábado, Gui, fala aí. Sábado que vem, a gente vai ter nossa missão, né, dos Jovens Sarados, e a gente convidou o Vinícius para partilhar a palavra aqui no sábado. Então, aqueles que puderem estar vindo aqui no bairro Luz da Esperança, na paróquia São João Paulo II, uma paróquia que está em construção. É o Padre João, que é o nosso pároco, né? Então a gente manda a localização aí e vai ser muito bom. A gente tem a nossa convivência. Vai ser bom sim. Deus quiser. O tema conhecereis a verdade vos libertará, né? A verdade vos tornará. Eu quero ir só pra ver se você vai bater no povo ou não. Isso, eu vou até ver, às vezes vai vir bastante participante, sabe? O pessoal que tá chegando a falar, Vinícius, toma cuidado. Não, eu quero vai ver, sair dando pra lá de todo mundo, o povo não vai querer nem botar pra igreja mais. Não passa a mão, não. Eu vou dar uma olhada lá assim, o pessoal que vai chegando. É a verdade, tem que falar. Conhecereis a verdade tornará livre. Meu Deus do céu. Gente, o convite então, hein? Vamos lá, todo mundo.